Eu sou Érico Cardoso e convido a vocês a assistirem aos vídeos da TV GPOST. Nessa crise, nessa pandemia mundial, mesmo em relação aos outros governos de direita que fazem alguma demagogia social, o Bolsonaro é diferente. Ele tira na cara dura dos pobres para dar aos ricos. Libera a redução dos salários, autoriza demissões, orienta que todos suspendam a quarentena e fiquem vulneráveis. Isso se comprova com a forma selvagem, acientífica, cruel com que o governo e os empresários do Brasil vêm usando a questão da pandemia. No relatório sigiloso da BIM, o Serviço de Inteligência do Estado Federal e do governo Bolsonaro, vazado pelo Intercept, projeta que apenas o estado de São Paulo poderá ter a mesma quantidade de infectados da China em cerca de 10 dias. No pior dos cenários, o Brasil deve ter mais de 200 mil infectados até a primeira semana de abril, cerca de 8 mil mortos. O governo faz os cálculos e sabe que tende a morrer 8 mil pessoas e desassiste elas de qualquer proteção sanitária, econômica e social. Estimula a que morram indo trabalhar para se contaminarem, para que o comércio abra. Afinal, o Brasil é um país que tem muitos pobres e a vida deles não vale nada para a elite historicamente escravocrata. Muitos empresários bolsonaristas tratam a morte de 7 mil pessoas como favas contadas. Falam abertamente que tende a morrer com a doença. Paciência. Se vão morrer, paciência. Se deve morrer, vai morrer mesmo. O importante é que eles, empresários, se salvem. Aproveita-se o governo a desferir um dos ataques mais selvagens contra os trabalhadores no mundo nesse momento de calamidade pública. Apela para medidas brutais, escravocratas, ameaça com golpe de Estado, com a militarização da vida social. O trabalhador vai ter que trabalhar para receber migalhas ou só para garantir o emprego. Trabalhar para garantir o emprego, nada mais de salário. Piores que todas as reformas, isso é pior que todas as reformas trabalhistas que a gente já viu. Ele libera o direito de reduzir os salários dos empresários, reduzir os salários dos trabalhadores pela metade. Não sabemos quantos meses durará essa pandemia, nem quando será fabricada uma vacina preventiva, mas um dos poucos consensos, pela experiência que a gente adquiriu com a China e com a Itália, é de que é necessária uma quarentena, medidas de isolamento social, lavagem sistemática das mãos. Essas medidas podem ajudar a reduzir o número médio de pessoas infectadas. Outro consenso é de que se o sistema de saúde lotar com pacientes infectados, por não atenderem, por não realizarem esses protocolos descobertos na China e na Itália, o coronavírus vai infectar muito mais do que ele poderia infectar se tivéssemos de quarentena. Esses sistemas de saúde vão colapsar. Morrerão milhares de pessoas de coronavírus por falta de leitos de tratamento de todas as outras doenças também, que precisam de cuidados médicos e internação. Por isso, para reduzir o número de infectados, é necessário diminuir o contágio através da quarentena, que o governo e seus empresários são perversamente contra. O ministro da Economia disse que a pandemia deve atingir 80% da população. Vejamos, 80% de 209 são aproximadamente 167 milhões de brasileiros. A maioria dos casos podem ser leves, mas 5% são graves. Tem sido daí para pior na Itália e na China. No Brasil, onde as políticas coloniais e ultraliberais precarizaram ainda mais a vida do povo, e o SUS, esses 5% pode até virar 10% ou mais. Porque quanto maior for a população infectada, maior o estrago que a doença faz. Mais gente adoece, mais mata ou deixa sequelada a pessoa que ficou infectada, com perda da capacidade respiratória. Ora, se os Estados Unidos da América, o país mais poderoso e rico do planeta, tende agora a ser o novo epicentro da doença, graças também ao liberalismo capitalista do governo Trump e seus antecessores, de proibir a existência de um sistema de saúde público, imaginem como será no Brasil. Mas se apenas 5% desses 167 milhões de brasileiros que o ministro Paulo Guedes conta como certo de serem infectados precisarem serem entubados,
entrarem na UTI, isso já dá mais ou menos 8,36, 8 milhões de pessoas, digamos aí. O Brasil possui apenas 40 mil leitos de UTI, dados de agora, de março de 2020. Desses 40 mil, apenas 18 mil são leitos do SUS. E de cada 10 municípios do país, 9 não possuem condições de tratamento para o coronavírus. Então, a população do Brasil precisará de pelo menos 8 milhões de leitos para se tratar. E mesmo que tivesse acesso aos leitos que existem, apenas 40 mil desses 8 milhões de casos graves teriam direito a essa internação. Um caso de caos jamais visto no país. O ministro da Saúde do Bolsonaro, o Mandetta, disse que o momento em que mais as pessoas ficarão infectadas deve ser os próximos 2 a 3 meses, abril, maio, junho. Mandetta disse também que o sistema de saúde do Brasil deve entrar em colapso no mês de abril. E os casos de coronavírus só desacelerarão em agosto e setembro. Tudo isso poderia ser minimizado com a quarentena, mas Bolsonaro orientou a suspensão da quarentena e a abertura do comércio. O show não pode parar, o capital não pode parar. Ele disse que devemos sim voltar à normalidade agora e que uma quarentena era uma política de terra arrasada. Arrasada vai estar a maioria da população brasileira se continuar sob o governo desse genocida. Na prática, o presidente diz: se os trabalhadores quiserem ficar em casa, os patrões terão pleno direito de demitir por justa causa quem eles quiserem. As medidas adotadas pelo governo durante a calamidade pública são muito mais brutais e escravocratas que a reforma trabalhista mesma. Primeiro, liberando os patrões para reduzir o salário dos trabalhadores à metade. Depois, editou a medida 927, que suspendia a obrigação do empregador de pagar os salários por 4 meses. Sob pressão, o presidente revogou o artigo 18 da MP 927, que estabelecia explicitamente isso. Mas, de fato, manteve o artigo 2º da mesma MP com a seguinte redação: durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º da medida provisória, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais, negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Ora, ou seja, agora o negociado entre o trabalhador individual hipossuficiente, ameaçado de perder o emprego, vale mais do que qualquer outro direito anterior assegurado. Ou seja, valerá a chantagem patronal do desemprego sobre as conquistas dos trabalhistas asseguradas na legislação. É o chantageado sobre o legislado. Segundo a consultora XP Investimentos, uma corretora de valores bolsonarista, além dos 30 milhões desempregados e subempregados já existentes, haverá mais de 40 milhões de desempregados, além dos 30 já existentes. Muitos patrões de primeira linha do bolsonarismo, como o empresário Juno Durk, do restaurante de luxo Madeiro, logo saíram a alardear que a economia não pode parar apenas porque 5 ou 7 mil pessoas podem morrer com o coronavírus. 100 mil operários já foram postos em férias coletivas pelas montadoras. 5 mil garçons já foram demitidos em Fortaleza, no Ceará. Luciano Hang, o conhecido velho da van, ameaça demitir 22 mil trabalhadores. Sem resistência à altura por parte da classe trabalhadora, por suas direções políticas se oporem a lutar pelo fim desse governo agora, pelo fora Bolsonaro, Bolsonaro avança contra a maioria da população. Na campanha eleitoral, ele arrematou o apoio do empresariado, fazendo uma ameaça aos trabalhadores que teriam que escolher ou emprego ou direitos. Agora, com a pandemia, ele avança na chantagem. Agora é ou salário ou empregos. Os trabalhadores estão ameaçados a ficarem sem salários, quando precisam mais de recursos, portanto, salários maiores, para resistir ao coronavírus, comprar alimentos, remédios, pagar as contas, mesmo estando em casa.
Enquanto os trabalhadores estão ameaçados de não receberem nem os míseros salários, Bolsonaro distribui dinheiro a rodo para os patrões. Liberou uma linha de crédito de 178 bilhões de reais pela Caixa e pelo Banco do Brasil para os patrões. Empresas terão acesso a 88 bilhões, quase metade dessa verba liberada. O agronegócio terá acesso a 30 bilhões, 17%, e outros 30 bilhões serão disponibilizados para a aquisição de outras, será adquirido por outras instituições financeiras. No plano político, o governo Bolsonaro já anunciou que pretende copiar o golpe dentro do golpe que vem sendo realizado agora na Bolívia. Haviam eleições marcadas para 3 de maio no país, a Bolívia, e foram suspensas por tempo indeterminado. O governo Bolsonaro mandou o Mandetta, o ministro da Saúde, que virou queridinho da imprensa golpista e dentro da direita tradicional, a anunciar que as eleições municipais também precisam ser suspensas no Brasil. É evidente que Bolsonaro aproveita-se da crise, da pandemia, do coronavírus, que ele despreza, que ele minimiza, para avançar na escravização dos trabalhadores e realizar um golpe dentro do golpe. Nós devemos apontar no sentido contrário. São os patrões, os banqueiros e o governo Bolsonaro que ameaçam de morte, de demissão e miséria a milhares de pessoas. Quem deve pagar pela pandemia e pela recessão são eles. Eles subtraíram as verbas do SUS, eliminaram o programa Mais Médicos, demonizaram os médicos cubanos, congelaram por 20 anos o investimento em saúde e educação para sobrar mais dinheiro para pagamento da dívida pública, para os banqueiros, para os especuladores. Destruíram com o direito da aposentadoria dos idosos, que são o público-alvo de risco, de maior risco do coronavírus agora. E têm a audácia de querer retirar os salários de quem já não tem como resistir. Esses mesmos patrões e esse mesmo governo querem faturar muito com a crise econômica e com a pandemia e vem subtraindo as condições mínimas de resistência à catástrofe que nos ameaça. Basta. Os testes para o Covid-19 devem ser aumentados sem demora. Os testes devem estar disponíveis para todos que precisarem. Os testes devem ser gratuitos e de alta prioridade para os funcionários do próprio SUS. O governo deve iniciar imediatamente a produção em larga escala de ventiladores e outros itens essenciais necessários pelo SUS e devem ser comandados pelo SUS e pelos trabalhadores do SUS, e a indústria deve se adaptar para fazer isso. Deve ter uma plena garantia de emprego para todos os trabalhadores durante e depois da quarentena. As empresas que demitirem devem ser estatizadas sem indenização. Os restaurantes que demitirem devem virar restaurantes públicos para alimentar a população trabalhadora. Nenhuma redução de salários. Pelo contrário, deve haver aumento geral dos salários de acordo com o salário mínimo vital necessário para uma família viver com dignidade, por um grande plano de obras públicas para combater o desemprego e, sobretudo, a construção de hospitais e postos de saúde, creches, escolas, metrôs. Suspensão do pagamento de todas as tarifas de água, luz, internet, telefone, aluguéis e anistia das dívidas dos trabalhadores e pequenos empresários com os bancos, cartões de crédito. Todas as escolas e creches devem suspender suas jornadas letivas ordinárias e devem ser asseguradas escolas e creches nesse período para os filhos dos médicos e enfermeiros que têm que sair para trabalhar. A todos os sem-teto e toda a população de rua, cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil, devem ser assegurados abrigos dignos e habitáveis. Portanto, deve ser realizada uma reforma urbana urgente, com a expropriação sem indenização de todos os imóveis desocupados. O sistema prisional está extremamente superlotado. É um inferno o sistema prisional brasileiro. E, com tal, é o ambiente ideal para um rápido surto de infecção. Quem está preso já está condenado a morrer com a pandemia do coronavírus. Nós defendemos a libertação de todos os prisioneiros que não cometeram crime contra a vida humana, de todos os que tiverem idade de risco do coronavírus, e um julgamento justo, um novo julgamento para todos os demais. Tudo isso deve ser encarado como parte da luta revolucionária por um governo próprio dos trabalhadores, sem Bolsonaro, sem Mourão, e que contra todos os que conspiraram e realizaram o golpe de 2016.
Está na hora do fora Bolsonaro, do fora Mourão, do fora Guedes, do fora Moro e do fora Maia. Todos esses são responsáveis por essa tragédia. O que mata mais os trabalhadores, o que rouba as condições de vida da maioria da população brasileira, não é o coronavírus, é a exploração capitalista. Um governo socialista baseado em um novo tipo de poder, o poder da organização do povo em seu lugar de trabalho, estudo e moradia. É disso que nós precisamos.